A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 3. Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. Parte B. 22 horas e 6 minutos a 22 horas e 19 minutos. Você faz sua própria realidade. Nunca poderei repetir isso suficientemente. Haverá períodos em que todas as suas crenças estarão em equivalência, por assim dizer. Elas se harmonizarão. As ideias podem ser um tanto limitadas, podem ser falsas, podem basear-se em premissas falsas. Sua vitalidade e força, contudo, serão muito reais e parecerão trazer excelentes resultados. A riqueza é tudo. Ora, esta ideia está longe de ser verdadeira. A pessoa que a aceita completamente, contudo, será rica e terá excelente saúde, e tudo se encaixará muito bem com suas crenças. A ideia, porém, ainda é uma crença sobre a realidade, e assim existirão abismos invisíveis em sua experiência, dos quais ela não terá consciência. Vista de fora, a situação parecerá muito vantajosa, mas embora a pessoa pareça estar muito contente, no fundo terá a percepção inquietante de uma coisa incompleta. Na superfície, haverá equilíbrio. À medida que suas crenças mudarem, ocorrerão alterações em sua experiência e em seu comportamento, além de pontos de estresse criativo, enquanto você estiver aprendendo. O homem rico que acabamos de mencionar pode, de repente, perceber que sua crença é limitante, pois ele se concentrou exclusivamente nela, de modo que o dinheiro e a saúde se tornaram suas únicas metas. A explosão desta pode deixá-lo aberto a doenças, o que pareceria uma experiência negativa. Por meio da doença, porém, ele pode ser guiado a áreas de percepção que negara anteriormente, e ele pode, assim, ser enriquecido. A mudança de crença talvez o leve a questionar suas outras crenças, e ele perceba que na área da riqueza, por exemplo, saiu-se muito bem por causa de suas crenças, mas nas outras, talvez experiências mais profundas abertas pela doença, ele aprende que a experiência humana inclui dimensões de realidade que antes lhe estavam fechadas e que estas também estão facilmente a seu alcance e sem a doença que a manifestou. Um novo conglomerado de crenças pode emergir. Nesse meio tempo houve estresse, mas foi de um tipo criativo. 22 horas e 31 minutos. Agora vamos a mais um exemplo. Seus pensamentos conscientes regulam sua saúde. A persistente ideia de doença fará você adoecer. Enquanto acreditar que fica doente por causa de vírus, infecções ou acidentes, precisará ir a médicos que atuam dentro desse sistema de crenças. E como você acredita na cura deles, esperamos que suas dificuldades sejam aliviadas. Como você não entende que seus pensamentos criam a doença, continua a tê-las, e novos sintomas aparecerão, e você voltará ao médico. Quando estiver no processo de mudar suas crenças, quando estiver começando a perceber que seus pensamentos e sentimentos causam doenças, durante um tempo talvez não saiba o que fazer. No contexto maior, você percebe que o médico pode, na melhor das hipóteses, trazer-lhe um alívio temporário, mas você talvez não esteja ainda totalmente convencido de sua própria capacidade de mudar seus pensamentos, ou talvez esteja tão intimidado pela eficácia deles que sinta medo. Existe um período intermediário de tensão, por assim dizer, enquanto você se livra de um conjunto delas e aprende a usar outro. Aqui, porém, você se envolve com um dos mais significativos aspectos da natureza da realidade pessoal, ao testar seus pensamentos contra o que parece ser. Pode haver um período de tempo antes de aprender a mudar seus pensamentos eficazmente, mas você está engajado em um empreendimento de importância fundamental. A verdade é que você forma sua realidade diretamente. Você reage consciente e inconscientemente às suas crenças. Você reúne dados de seu universo físico e de seu interior que parecem ter uma correlação com suas crenças.
Acredite então que você é um ser ilimitado por natureza, nascido na carne para materializar o melhor possível a grande alegria e espontaneidade de sua natureza. Agora pode fazer uma pausa. Este será um capítulo menor devido ao tamanho do anterior. 22 horas e 40 minutos. O ritmo de Jane fora consistentemente mais rápido do que em sessões anteriores sobre o livro. O intervalo foi curto. Começando às 22 horas e 45 minutos, Seth transmitiu várias páginas de material para mim, que eu não esperava. Depois ele terminou a sessão às 23 horas e 20 minutos com este comentário. Diga a Roburt que haverá escolas de pensamento criadas ao redor de crenças centrais. Diga-lhe isso. Sessão 618, 28 de setembro de 1972, 21 horas e 45 minutos, quinta-feira. A sessão foi assistida pelo escritor Richard Buck e sua editora, Eleanor Freed. Eles chegaram a Elmira de avião ontem, depois de atrasarem para a aula de ESP na terça, por causa do mau tempo. Dick também visitara-nos no final de agosto, quando Seth estava preparando o capítulo 1 deste livro. Jane transmitiu uma sessão um tanto longa, mas informal para os nossos visitantes na noite passada, enquanto estávamos à mesa do jantar depois de uma refeição tardia. Dick gravou-a e vai mandar-nos uma transcrição, e assim poderemos mais tarde acrescentar alguns trechos desse material a esta sessão. No início da noite, Jane cantara muito espontaneamente, em Sumari, mas sua atitude tornou-se mais deliberada agora ao iniciar a falar por Seth. Boa noite, Seth, e retomaremos o ditado. Dê-nos um momento, pausa. Crenças centrais são aquelas ao redor das quais você constrói sua vida. Você tem percepção consciente delas, embora muitas vezes não focalize nelas sua atenção. Elas se tornam invisíveis, portanto, a menos que você tome consciência dos conteúdos de sua mente consciente. A fim de familiarizar-se com suas próprias ideias e crenças, você precisa caminhar junto com elas, simbolicamente falando, sem vendas. Precisa olhar através das estruturas que você próprio criou, as ideias organizadas sobre as quais agrupou suas experiências. Para ver sua própria mente com clareza, você precisa primeiro desestruturar seus pensamentos, segui-los sem julgá-los, sem compará-los com a estrutura de suas crenças. Crenças estruturadas reúnem e guardam suas experiências, embalando-as, por assim dizer. E quando você olha uma determinada experiência que se parece com outra, coloca-a em um pacote estruturado, em geral sem examiná-la. Tais crenças podem trazer surpresas. Quando você levanta a tampa de uma, pode descobrir que ela serviu para esconder informações valiosas que não pertenciam àquele compartimento. Uma disposição artificial de ideias, como papéis soltos no ar, pode ser formada ao redor de uma crença central padrão. A crença central, devido à sua intensidade e incessantemente reforçada por seus hábitos, tende muitas vezes a atrair para si outras de uma estrutura semelhante. Elas ficam por perto. Se você não estiver acostumado a examinar seus próprios pensamentos, poderá permitir que crescimentos desse tipo se formem ao redor de uma crença, até que não consiga mais distinguir uns dos outros. Isso pode chegar a um tal ponto que toda sua experiência seja vista apenas em relação a esta ideia tumor. Seth indicou o hífen. Os dados que não parecem estar relacionados a esta crença central não são assimilados, mas são atirados para os cantos de sua mente, sem uso, e você não percebe o valor da informação. Porções separadas de sua mente podem conter essas câmaras de material inativo. Tais informações não farão parte da estrutura organizada de seus pensamentos usuais, e embora os dados estejam conscientemente disponíveis, você pode ficar, de certa forma, cego para eles. 22 horas. Em geral, quando você examina seu pensamento, você o faz por uma razão particular para encontrar alguma informação,
Se, entretanto, se educou para acreditar que tais dados não estão conscientemente disponíveis, não lhe ocorrerá encontrá-los em sua mente consciente. Se, além disso, seus dados conscientes forem fortemente organizados ao redor de uma crença central, isso automaticamente o tornará cego para qualquer experiência que não estiver ligada a ela. Uma crença central é invisível somente quando você pensa nela como um fato da vida, e não como uma crença sobre a vida. Somente quando você identifica com ela tão completamente que focaliza automaticamente suas percepções ao longo dessa linha específica. Como, por exemplo, eis aqui uma crença central aparentemente muito inocente. Eu sou pai ou mãe responsável. Ora, na superfície não há nada de errado com esta crença. Se você se apegar a ela e não examiná-la com tudo, poderá descobrir que a palavra responsável é um tanto carregada e reúne outras ideias que igualmente não são examinadas por você. O que acha que significa ser responsável? Dependendo de sua resposta, poderá descobrir se essa crença central funciona para seu benefício ou não. Se por responsável você entender eu devo ser um pai, mãe, 24 horas por dia, excluindo tudo mais, então talvez esteja em dificuldades, pois essa crença central pode impedi-lo de usar outras habilidades que existem muito separadas de seu papel de genitor. Você pode começar a perceber todos os dados físicos apenas através dos olhos daquela crença. Já não olhará para a realidade física com a surpresa de uma criança, ou com a curiosidade sem estruturas de um indivíduo, mas sempre através dos olhos de mãe e pai. Dessa forma, irá fechar-se para uma grande parte da experiência física. Ora, telepaticamente você também atrairá dados inconscientes que se ajustem a esse padrão rígido, de acordo com a força e teimosia dessa ideia, esteja você disposto ou não a lidar com eles. Isso poderá limitar sua vida ainda mais, com as informações de todo tipo finalmente tornando-se relativamente invisíveis para você, a menos que toquem sua realidade parental. Agora vamos fazer um intervalo. 22 horas e 12 minutos a 22 horas e 21 minutos. A crença central que demos como exemplo é apenas de um tipo. As pessoas abrigam algumas suposições básicas que também são crenças centrais. Para você, elas parecem definições. Elas fazem parte de você de tal forma que não vê nada demais nelas. Exemplo, sua ideia de tempo. Você pode gostar de manipular mentalmente ideias sobre o tempo. Pode encontrar-se pensando que o tempo é basicamente diferente da experiência que você tem dele, mas fundamentalmente acreditar que você existe nas horas e nos anos, que as semanas chegam uma de cada vez, que é apanhado no correr das estações. É óbvio que sua experiência física reforça esta crença. Você estrutura sua percepção, portanto, em termos de intervalos que parecem existir entre eventos. Essa ideia em si força-o a concentrar a atenção em uma direção apenas e desestimula-o de perceber os eventos de sua vida de qualquer outra forma. Você pode às vezes empregar associação de ideias, um pensamento levando facilmente a outro. Quando faz isso, em geral, tem novas percepções. Quando em sua mente os eventos deixam de ter uma continuidade, eles parecem adquirir uma vitalidade nova. Você os desestruturou, tirando-os de sua organização usual. Ao percebê-los por meio de associações, você chega bem perto de examinar o conteúdo de sua mente de uma forma livre. Se, porém, abandonar o conceito de tempo e depois examinar o seu conteúdo mental consciente através de outras ideias centrais, você ainda estará estruturando. Não estou dizendo que você nunca deva organizar esses conteúdos. Estou dizendo que você deve tomar consciência de suas próprias estruturas. Edifique-as ou destrua-as, mas não se permita tornar-se cego para o que existe em sua mente. Você pode tropeçar com a mesma facilidade em uma ideia mal colocada ou em uma cadeira velha,
Talvez seja útil pensar em suas próprias crenças como móveis, que podem ser mudados de lugar, trocados, reformados, completamente abandonados ou substituídos. Suas ideias lhe pertencem. Elas não devem controlá-lo. Cabe a você aceitar aquelas que desejar aceitar. Imagine-se então mudando seus móveis de lugar. Imagens de peças específicas lhe virão à mente com clareza. Pergunte a si mesmo que ideias essas peças representam. Veja como as mesas se ajustam. Abra as gavetas. 22 horas e 35 minutos. Não há mistério. Você sabe quais são suas próprias crenças. Irá perceber os arranjos, mas cabe a você olhar para dentro de sua própria mente e usar as imagens à sua própria maneira. Jogue fora as ideias que não lhe convenham. Ao ler isto, encontre essa ideia em si mesmo e depois diga: não posso jogar fora esta ideia, percebendo que seu comentário interior é em si mesmo uma crença. Você pode jogar a ideia fora, tanto a segunda como a primeira. Você não é impotente diante de ideias. Usando esta analogia, certamente encontrará alguns móveis que não esperava. Não olhe apenas para o centro de seu compartimento de consciência interior, mas esteja atento contra certa invisibilidade que foi mencionada antes neste capítulo, quando uma ideia bem disponível parece ser apenas uma parte da realidade. A estruturação de crenças é feita de um modo muito característico, mas ao mesmo tempo individual. Portanto, irá encontrar padrões que existem entre vários grupos e um pode levá-lo a outro. A ideia de ser um genitor responsável, por exemplo, pode levar com facilidade a outras estruturas psíquicas envolvendo responsabilidade, de modo que informações sejam aceitas por seu próprio valor. Você pode até pensar que seja errado olhar para qualquer situação a não ser através de seu status parental. A crença na culpa, portanto, seria uma estrutura que cimentaria e uniria outras crenças centrais semelhantes, acrescentando-lhes força. É preciso compreender que essas não são simplesmente ideias mortas, como entulho dentro de sua mente. São matéria psíquica. Em certo sentido, portanto, elas são vivas e agrupam-se como células, protegendo sua própria validade e identidade. Você as alimenta, falando de modo figurativo, com ideia semelhante. Quando examina uma crença dessas, obviamente ameaça a integridade da estrutura, e assim há maneiras de prover novos suportes, por assim dizer, métodos para fazê-lo ir em frente. A totalidade da crença central não precisa cair sobre você ao examinar-lhe a base. Pararei aqui e faremos uma pausa. Logo terminaremos este capítulo e então iniciaremos o próximo. Para Eleanor e Richard, poderia falar mais depressa para vocês, mas precisamos das anotações para o livro. 22 horas e 46 minutos. O transe de Jane fora bom. Ficamos contentes por outras pessoas estarem presentes durante a parte do ditado do livro. O resto da sessão foi dedicado a nossos hóspedes. Seth tornou-se mais jovial e seu ritmo acelerou-se consideravelmente. Terminamos mais ou menos à 00:30. Algumas anotações acrescentadas mais tarde. Richard Buck sentia que realmente não fora ele quem escrevera Fernão Capelo. Atualmente a história da concepção do livro já é bem conhecida. No meio de uma noite de 1959, Dick estava caminhando ao longo de um canal perto de uma praia da costa oeste quando ouviu uma voz dizer: Jonathan Livingstone Seagull, Fernão Capelo Gaivota. Não havia ninguém por perto. Ele ficou perplexo. E mais ainda quando, ao voltar para casa, a voz iniciou a trazer-lhe imagens que lhe deram estrutura do livro em forma tridimensional. Então parou. Por sua conta, Dick tentou sem sucesso terminar o manuscrito. Nada aconteceu até uma noite 8 anos mais tarde, em que ele de repente acordou ouvindo novamente a voz, e com ela o resto do livro. Quem o escreveu? Dick não reivindicou sua autoria.
Ele teve o contato com o material 7, percebeu semelhanças entre as experiências dele e as de Jane e veio aqui para ver se ela ou 7 poderiam explicar o fenômeno. Há pontos de correlação naturalmente, só que Jane não é presenteada apenas com uma voz, mas com uma personalidade total. 7, que então escreve livros enquanto ela está em um estado alterado de consciência. Assim, ela e Dick estavam muito interessados no que 7 iria dizer. Além disso, o romance de Jane, Dedication of Oversoul 7, foi escrito em circunstâncias semelhantes e, contudo, diferentes. Na introdução, ela descreve os processos envolvidos juntamente com a criação de algumas de suas poesias. Para Jane, esses estados são todos aspectos do mesmo tipo de criatividade altamente acelerada, que finalmente vai além de si mesma para níveis ou aspectos da realidade que não compreendemos claramente ainda. Toda a questão também é relevante em casos que envolvem escrita, pintura, canto, composição musical e outros, realizados de forma automática. Agora eis algumas citações que 7 deu a Richard Buck e companhia na noite de 27 de setembro de 1972. A informação não existe por si mesma. Ligada a ela está a consciência de todos aqueles que a compreendem, percebem-na ou a originam. Portanto, não há registros em termos de bancos de informações objetivos e para sempre disponíveis, aos quais podemos sintonizar-nos. Em vez disso, a consciência que continha ou contém ou que irá conter a informação atrai-a como um imã. A informação deseja mover-se em direção à consciência. Ela não é morta nem inerte. Não é algo que você tente agarrar, mas também é algo que deseja ser agarrado, e assim ela gravita em direção aos que a procuram. Sua consciência atrai a consciência que já está conectada com o material. Este é um de meus doces para a noite. A informação, então, torna-se nova e renasce ao ser interpretada através de uma nova consciência, como foi Fernão Capelo. A porção mais íntima de seu ser, usando essas habilidades que sempre foram suas, interpretou a informação através do caleidoscópio de seu próprio ser, usando as melhores porções de você mesmo, produzindo então uma verdade brilhante em roupas novas, mas em roupas que ninguém lhe poderia ter dado a não ser você. Agora eu lhe digo, se você passar a autoria de Fernão a outro, estará negando a singularidade de seu próprio eu interior. A verdade veio a você e foi-lhe dada, mas a originalidade e a singularidade foram providas por seu próprio ser interior, que pode agora estar tão separado de seu eu consciente que pareça não fazer parte dele. Portanto, outras coisas também estavam envolvidas, não apenas o nascimento de um livro, mas a emergência do eu interior através da arte para o universo físico. Ora, parte do foco da força vem desses dois nascimentos, e a intensidade que existe por trás deles também é a razão pela qual o nascimento do livro atingiu o mundo com tanta força. Os dois fundiram-se no livro. Você está procurando o autor de Fernão Capelo, e eu lhe digo que estou olhando para ele. Ele pode não ter o rosto que você vê quando se olha no espelho, simplesmente porque você não pode ver sua verdadeira identidade no espelho. Eu, porém, estou olhando para tudo o que é visível do autor de Fernão Capelo, e você deve conhecê-lo melhor que todos. E eu lhe direi, em termos que você compreenderá melhor, como tornar-se mais familiarizado com ele ao longo dos anos que virão. Hubert já estava mais adiantada, por isso não vou estragar sua diversão. Na verdade, há aspectos de sua própria consciência que operam em ambientes totalmente diferentes. Ambientes, por exemplo, que não são físicos. Há aspectos seus, portanto, que conhecem muitos outros tipos de informação além dos que lhe estão disponíveis agora no nível consciente. Observe que 7 endossou a teoria de Jane sobre aspectos. Ela iniciou um livro sobre o assunto no qual vai explorar, entre outras coisas, a natureza, a validez
e as fontes de personalidades como 7 e a intrusão de material intuitivo ou revelatório. Mais uma vez, veja a introdução. Seção 619, 9 de outubro de 1972, 9 horas e 6 minutos, segunda-feira. Minha mãe mora com meu irmão e a família dele em uma pequena comunidade ao norte de Nova York, perto de Rochester, e Jane e eu havíamos passado o fim de semana visitando-os. Quando estávamos voltando para Elmira, esta manhã, Jane disse: "Alguém está trabalhando no livro de 7. Estou recebendo indicações disso. É sobre imaginação e crenças, eu acho, e como elas interagem. Só que há mais a respeito disso." Bem, ela acrescentou contente. É bom saber que o trabalho está sendo feito. Desejo-lhes boa noite. Boa noite, 7. E a menos que haja algo que vocês desejem conversar especificamente, retomaremos o ditado. Não. Continue. Dê-nos um momento, então. A imaginação também desempenha um papel importante em sua vida subjetiva, pois dá modalidade às suas crenças. É um dos agentes que ajudam a transformar suas crenças em experiências físicas. É de importância vital, portanto, que você compreenda a inter-relação das ideias e da imaginação, a fim de desalojar crenças inadequadas e estabelecer novas. Você precisa aprender a usar sua imaginação para mover conceitos para dentro e para fora de sua mente. O uso apropriado da imaginação pode acionar ideias na direção que você desejar. Fim do capítulo 3.